semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Larissa? Boa tarde. Larissa, hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que nós já comentamos na semana passada, que é a situação dos produtores americanos, especialmente de soja e de milho. Nós, nos Estados Unidos, o início está tendo um início de outono semelhante ao verão. Temperaturas estão altas, o tempo está mais ou menos seco, então as lavouras têm secado rapidamente, né? E isso faz com que os agricultores americanos eles tenham que colher mais rapidamente. Então, só para a gente ter uma ideia dos números, os dados foram divulgados essa semana, com base numa pesquisa da Reuters, já que o Departamento de Agricultura está fechado, não tem divulgado dados, né? Então, segundo essa pesquisa da Reuters, né, 58% na área plantada de soja já foi colhida, isso aí até segunda-feira, né? E esse percentual é um pouco mais abaixo do percentual de 64% do mesmo período de 2024. A colheita do milho, por sua vez, também com base em pesquisas da Reuters, no início da semana atingiu a 44% da área plantada, ligeiramente acima da média de 42% dos últimos 5 anos. Né? Mas o problema realmente está incomodando os produtores americanos é o problema da China ausente do mercado de soja. As exportações de milho estão até indo bastante bem e as de soja estão, nós vamos ver os números aí um pouco mais à frente, estão bem abaixo. Então, os analistas, né, eles estão alertando que os produtores vão enfrentar provavelmente uma crise de armazenamento. Eles muito provavelmente ficarão sem espaço para estocar a safra até que a demanda da soja volte a aumentar. E isso aí deixa, né, poucas opções para o produtor. Ou ele vai recorrer ao empilhamento de, entre parênteses, montanhas de grãos no chão sobre lonas, né, que ficam vulneráveis à deteriorização, ou levar esse grão para terminais portuários mais próximos, né, para vendê-los a preços mais baixos. Segundo um produtor de Nebraska, ele disse: olha, nós vamos armazenar tudo que pudermos, tudo que os nossos silos comportarem. Esse produtor ele planta milho e soja em Nebraska. Aí, depois disso, é tentar lutar para sobreviver esse ano. Disse esse produtor, citar o aumento dos custos de sementes, fertilizantes, equipamentos, seguros, na medida em que os preços das commodities ficam oscilando numa faixa muito estreita. A soja, normalmente, é um produto mais valorizado de exportação nos Estados Unidos, né? Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, os embarques de soja, as exportações de soja para a China renderam 5 bilhões de dólares até julho. Comparando, né, nesse mesmo período desse ano, esse valor caiu para menos de 2 milhões e meio de dólares, ou seja, metade. E não há nenhuma previsão de embarques, por enquanto, para o ano comercial 25-26, que começou em 1º de setembro. Tá? As coisas que pareciam, né, muito complicadas desde que a última vez que os Estados Unidos e China se envolveram numa disputa comercial, parece que está pior um pouco. Dessa vez, né, os mercados já refletem condições ainda piores nessa disputa. Em Dakota, por exemplo, o prêmio da soja, que é a diferença entre a cotação da soja local e os contratos futuros, né, de referência, são a diferença de preço entre o preço que o produtor recebe e a cotação do mercado futuro, ficou negativo em US$ 1,5. Ou seja, os agricultores vão receber menos de US$ 10 por bushel, né? Enquanto os contratos futuros estão sendo negociados acima de US$ 10. Então, quando há um excesso de oferta,
prêmio, né, que eles chamam de basis, fica mais fraca, né? Segundo um diretor do Centro de Política de Risco Agrícola e ex-economista do SGE. Segundo uma outra consultoria, as colheitas em Dakota do Norte podem ser 33% maiores do que a capacidade de armazenamento do Estado, né? E, só para a gente ter uma ideia desses números de exportação, na semana encerrada em 9 de outubro, os Estados Unidos exportaram 994 mil toneladas de soja. Em todo o ano comercial, que foi iniciado em 1º de setembro, como eu já falei, as exportações americanas totalizaram 4 milhões de toneladas, contra 5 milhões e 400 mil toneladas exportadas no mesmo período do ano passado, ou seja, 1 milhão e 400 mil toneladas a menos. As exportações de milho, no entanto, elas continuam melhor, exportaram 1 milhão e 130 mil toneladas na semana, e com esse volume total embarcado no ano comercial é de 7 milhões e 900 mil toneladas, 8 milhões de toneladas, contra 4 milhões e 800 mil que foram exportadas no mesmo período do ano passado. Então, as preocupações com excesso de oferta têm pressionado as cotações dos contratos futuros em Chicago, né? Então, o problema é exatamente o que eles vão fazer com esse excesso. Provavelmente, as exportações de milho vão continuar num ritmo bastante bom, porque eles não dependem da China. O principal importador de milho dos Estados Unidos é o México, mas, no caso da soja, a coisa vai continuar complicada. Por quê? Porque o chinês, ao invés de comprar dos Estados Unidos, está comprando do Brasil, é o principal comprador, e também Argentina e Paraguai. Então, vamos aguardar os desdobramentos desse quadro. Donald Trump sinalizou que vai conversar com o Xi Jinping, inclusive colocou como um dos pontos principais da conversa a demanda chinesa pela soja, e vamos aguardar para ver como é que essa situação vai se resolver e como é que o produtor americano vai se posicionar em função da solução ou não desse conflito comercial. É isso aí, Hélio. A taxação norte-americana continua apontando consequências, não é isso? Vamos aguardar para ver o que acontece daqui para frente. Obrigada pelo seu comentário. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.